Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Excelente domingo a todos. Hoje a nossa Cuiabrás amanheceu com uma ventania, tempo fechado, nublado. É forte, glória a Deus. Gente, eu gostaria hoje de falar sobre identidade e propósito, que é um dos assuntos fundamentais para que a gente possa acessar um novo nível, que a gente possa acessar um novo ano cheio de objetivos. Amém? Eu quero falar sobre identidade e propósito, por quê? Identidade, ela está atrelada com as características únicas de um indivíduo. É aquilo que te torna único. É o seu RG, o seu CPF, os seus pais, aquilo que é única e exclusivamente seu. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos e por isso a gente faz qualquer coisa, a gente aceita qualquer coisa. E por que nós precisamos saber também a respeito de propósito? Porque nossa vida humana e mundana, normalmente a gente é guiado por quê? Por propostas. E quem é filho de Deus, ele é guiado por propósito. Então, quando você é guiado por propósito, você não aceita qualquer proposta, mas você aceita as propostas que são condizentes com o seu propósito. Para isso você precisa saber quem você é em Deus e para isso você precisa saber qual é os objetivos e os propósitos que Deus tem única e exclusivamente para a sua vida. Mas esse conhecimento pertence única e exclusivamente ao Senhor. E Ele quer compartilhar esse conhecimento contigo à altura daquilo que você busca, conforme você se posiciona, conforme você dedica. O Senhor ele vai revelando para você os passos que você precisa dar. Amém? Olha isso aqui, a gente vai ler, nosso texto base é Jeremias 29:11. Acharam? A gente não orou, gente, perdão, vamos orar. Misericórdia. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao céu. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, papai, para que o Senhor venha, papai, e vá ao encontro do coração de cada um, papai, que está aqui vendo este vídeo. Pai, que o Senhor possa trazer, papai, o convencimento da Tua justiça, o convencimento, papai, do pecado, papai, o convencimento do juízo. Que o Senhor possa vir, papai, quebrantando os corações, os pensamentos e dilacerando todos os sofismas. Espírito da verdade, vem e senta toma o teu lugar. Vem destronando todas as mentiras do inferno contra a vida do meu irmão. Vem, Senhor, destronando tudo aquilo que Satanás tem imprimido nele como uma verdade de identidade, papai. Destrona, papai, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Vem quebrando todos os altares, papai, de outros deuses e se assenta, Espírito da verdade. Senta e toma o teu lugar. Senta e toma o teu lugar. Repreendemos e reprovamos todas as ações das trevas, Senhor. Tira os tapões dos ouvidos, papai, as escamas dos olhos, para que possamos ser guiados e conduzidos pela Tua verdade, que possamos manter os olhos fitos em Ti, Jesus. Tira, papai, qualquer voz, papai, que venha impedir, papai, o cumprimento dos Seus propósitos em nossas vidas. Pai, nós nos entregamos, papai, diante do Seu altar. Nos molda conforme a Sua semelhança. Nos molda conforme, Pai, o Seu caráter, Pai. Dizemos, eis-me aqui, transforma-nos, Jesus. Cumpra, Pai, a Sua vontade em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos empregos, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos e colocamos tudo diante do Seu altar. O Senhor é o único Deus digno de todo louvor, de toda adoração. E é isso que queremos, Pai, Te adorar, Te louvar, Te render graças, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá. Jeremias 29:11. É um texto muito conhecido por nós cristãos. E ele fala bem assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Mas quais são esses pensamentos? Essa é a primeira parte do versículo. Aí, a primeira parte não, esse é o versículo todo. Aí o versículo 12 vem. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. O Senhor, ele fala que ele sabe
aquilo que ele tem para você. E depois ele fala que nós nos aproximaremos dele em oração e ele vai nos ouvir. Você vê que ele tem algo para nós e ele fala como a gente vai acessar isso. Ele mostra o caminho. Primeiro ele fala que ele sabe os pensamentos que ele tem, mas depois ele mostra o caminho para a gente acessar os pensamentos do Senhor. Nós, no Novo Testamento, fala que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela tem esses pensamentos, esse propósito. Ele sabe o objetivo e o porquê nós somos criados. Porque ele nos criou. Então ele é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Ele é o início e o fim da sua vida aqui na Terra e você vai viver eternamente com ele. Então a gente tem que entender e nos submeter aos pensamentos de Cristo ao nosso respeito. Não importa o que as pessoas vão falar e não importa o que o mundo diz ao seu respeito. O que é interessante é que nós precisamos focar no que Jesus pensa e sabe ao nosso respeito. Porque às vezes a gente olha para o quê? Para as nossas debilidades que ainda não foram transformadas. Mas ele sabe como seria a nossa natureza livre de toda a concupiscência da carne. Ele sabe a essência que há dentro de nós. E nós precisamos dia após dia lutar contra a nossa carne, contra o nosso pecado, buscando essa essência que ele depositou em cada um de nós nele. Pois é ele quem sabe. Então, quando a gente se submete ao senhorio de Cristo, a gente consegue acessar esse lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha, a gente tem que entender que cada indivíduo ele é único, né? Mas nós, como imagem e semelhança de Deus, nós temos propósitos gerais e propósitos específicos. A gente precisa entender que quando a gente vai ler lá Gênesis no 1 e no 27, eu quero que você preste muita atenção. O Senhor fala, criemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas quando Deus vai para o 27, ele pega e fala, criemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, nós o criamos. Ou seja, a semelhança, ela não está embutida no 27. Por quê? A semelhança você adquire, o que torna alguém semelhante a alguém. É a convivência, é o relacionamento. Quem já teve a oportunidade de criar pessoas que não são seus filhos, sobrinhos ou alguma coisa assim, às vezes o contato é tanto que aquela criança ou aquela pessoa, ela nem tem o seu sangue, mas ela acaba parecendo com você. É absurdo. Por quê? Há semelhança, porque há intimidade, há convivência. Então a semelhança era o objetivo de todos os dias o Senhor vinha até Adão e Eva na viração do dia, revelar um pouquinho de conhecimento para eles. Era ali que era o relacionamento. Era ali que o Senhor buscava o quê? A semelhança, construir a semelhança. Agora, a imagem de Deus nós somos. Fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas a semelhança a gente conquista através de um posicionamento em Deus. Amém? Então, a gente tem que ter esse discernimento. O propósito geral que Deus fez a gente lá em Gênesis é o quê? Sujeitar, governar e influenciar a terra. Éramos representantes da glória de Deus aqui. Nós estávamos cheios da glória. Inclusive, fala que quando Adão se vê nu, é porque a glória se esvaiu dele. Então, ele fica, meu Deus, e aí? Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque onde há pecado, não há manifestação da glória. Então, a gente precisa entender como é importante esse processo de santificação e busca. É muito sério, é muito sério. Então, a gente foi feito para sujeitar, porque senão é o tema de hoje. Sujeitar, governar e influenciar a terra. Juntamente com esse propósito geral, sujeitar, governar e influenciar a terra, nós temos o mandamento geral, que é o mandamento maior, que está lá em Mateus 22:37, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Propósito geral. A gente precisa praticar isso aqui. Isso é para todos nós. Quando a gente pratica isso, a gente consegue alcançar o quê? Os propósitos específicos. Amém? E a grande comissão, o ID. Tudo isso está no propósito geral. O ID está em Mateus 28:19 e em Marcos 16. No finalzinho de Marcos 16. Então, a gente precisa entender. Sujeitar, governar, influenciar a terra. Grande mandamento, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E grande comissão, ID. Esse é o propósito geral de cada um de nós. Precisamos colocar em prática isso para que possamos acessar o quê? Os propósitos específicos. Propósitos específicos em Romanos 8:28 fala que nada é por acaso.
Deus ele não depositou nada em você por um acaso. O pastor Hugo fala, nada do que você gosta só porque você gosta. Ou seja, há propósito de Deus nisso. Então, você junta os propósitos gerais. Quando você tem convicção de que aquilo ali está tudo fundamentado em você, você começa a ter que discernir aquilo que te move, aquela chama que acende no seu coração. São as crianças, são os necessitados. É pregar, é profetizar. Quais dons o Senhor depositou na sua vida? Isso vai começar a gerir o seu propósito específico. Mas os propósitos específicos, eles não fluirão enquanto você não cumpre a plenitude ou pelo menos deseja cumprir os propósitos gerais. Nós precisamos viver essa verdade, porque muitas pessoas avançam num propósito específico sem ter fundamentado os propósitos gerais. E o que dá a substância, a raiz de uma vida de propósito é os propósitos gerais. Depois você cresce em robustez e consegue florescer. Gente, o fruto, ele é o final. O propósito específico de uma árvore, que é tipo uma mangueira da manga, é a cereja do bolo. Mas antes ela se estrutura numa condição. E é isso que a gente precisa entender. Essa estrutura são o propósito geral. Amém? E para isso a gente precisa saber quem ele é, porque é ele quem sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. Como que nós vamos ter acesso a isso se nós não sabemos e não conhecemos intimamente o nosso Senhor? E quem nós somos nele? Quanto mais você o conhece, mais ele fala para você quem você é. E aquilo que ele espera de você. Amém? É o Senhor quem sabe, a gente tem que entender. Nós nunca vamos saber de uma forma independente. Precisamos nos submeter ao senhorio dele para que ele nos revele. Amém? Mas lá em 1 Pedro 2,9, a gente precisa entender que temos que andar à altura disso. À altura dos propósitos gerais, descobrindo os propósitos específicos e ter essa verdade impressa que está lá em 1 Pedro 2,9, que fala bem assim, que nós somos geração eleita, sacerdócio santo, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, isso aqui é uma grande comissão, isso aqui é um grande fundamento da nossa fé. Precisamos andar à altura disso. E precisamos entender que aonde a gente estiver, a gente tem que levar a presença do Senhor e anunciar as suas grandezas. Não precisamos nos calar. A gente precisa submeter nossa timidez e colocar a ousadia, a intrepidez e coragem de ser uma seta, de ser uma flecha do ID. Entendeu? Então a gente precisa o quê? Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para que nós possamos sim alcançar essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem aonde quer que a gente esteja. Às vezes o seu propósito é pregar para grandes nações, para multidões, mas você não prega no teu trabalho, você não prega dentro da sua casa. Então você precisa ser o reflexo do Senhor. Às vezes, mas só a minha presença, só a minha mudança de comportamento, tá bom sim, mas e as palavras? E o testemunho? E você jogando aquelas sementinhas ali todos os dias? A gente precisa estar semeando, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E não é sobre você, porque você não é capaz de fazer nada, mas é o Senhor quem cura, liberta e salva. Ele tem esse poder, mas você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então se submeta a isso e deixe que o Senhor ele comece a fluir através de você aonde quer que você vá. As pessoas estão cheias de problema, elas vêm contar um problema para vocês, apresenta Jesus. Fala, olha, eu não consigo, eu não passo por isso porque todos os problemas que vêm diante de mim eu coloco nas mãos do Senhor. A pessoa já vai falar assim, uai, que negócio que é esse? Quero saber também. E aí você começa a avançar no reino, aonde quer que você vá. Gente, isso é muito poderoso. E você vai acabar conhecendo pessoas que compartilham da mesma fé que você. Aí você já faz conexões divinas. Isso é extraordinário. Então, assim, continua avançando debaixo de tudo isso que a gente falou aqui. Vou mandar um resuminho disso aí no grupo e eu espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe vocês, um excelente domingo. Esse é o nosso terceiro dia de propósito. Eu creio que a gente vai avançar muito nesses dias. Não desista, não saia do grupo, encaminhe o grupo para mais pessoas, para que a gente possa continuar avançando para a honra e glória do nome de Jesus. 2024 não vai ser um ano comum, 2024 não vai ser um ano de mesmice. Eu declaro um ano de vitórias, um ano de avanço, em nome de Jesus. Amém?